Vamos ficar de pé, então. Vamos orar. Pai, muito obrigado por cada um que está aqui, Pai. Muito obrigado por esse momento que o Senhor tem nos dado, Pai, dessa conferência que a gente tem tido desde ontem. Obrigado por aprendermos várias coisas valiosas, Pai. Obrigado por aprendermos sobre Ti. Obrigado por hoje de manhã ter tido um café da manhã tão bom, Pai, e podermos lembrar o verdadeiro significado da nossa Páscoa, Pai. Te peço nesse momento que abençoe esse culto, Pai, que possamos estarmos juntos e aproveitarmos dessa comunhão. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar então? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou! 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 Vamos celebrar, hey, hey. Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive, Ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive, Ele reina para sempre. Vamos celebrar, hey, hey. Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, sim, vamos celebrar, hey, hey. Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Avise. Boa noite a todos. É muito bom, né, ter vocês aqui conosco, né, estar participando. E às vezes eu fico meio perdido, né, uma luzinha aqui, mas a luz de Deus está nos mostrando. Então, então, né, trocando aqui de posição. Tá tudo certo? Tá dando para me ouvir? Então, né, voltamos, dá não 100%, né, o nosso retorno às atividades, mas no domingo nós teremos o nosso culto, já iniciou, então vai ser normal. E na terça-feira, na verdade não está tendo também na terça, só está na quarta-feira aqui no nosso templo, aqui em Santa Etelvina. E quarta-feira também no Janauari. E quarta-feira no Cacau Pereira. E a gente vai para quinta-feira. O grupo no Tio Jaime, né? Tá não na casa dele, está sendo online. E ele me falou, o secretário dele, né, o Heriberto, ele me disse que aquele que quiser participar do grupo, é só botar o nome e pedir que eles põem.
E no sábado já volta normal também a programação dos jovens aqui também na igreja. E eu esqueci de mais algum? Me lembre aí rapidinho. Pedras Vivas também no domingo. E no Janauari também no domingo tá normal. Já vai voltar normal, Pedras Vivas, Janauari, tudo ok. E aqui também as nossas atividades, né? Aí só não voltou na terça nos lares ainda, mas eu acredito que logo em breve a gente está voltando e conforme a vontade de Deus a gente vai dar continuidade em tudo. Acredito que é isso, né? Não sei se eu esqueci de mais alguma coisa. É isso. Então vamos fazer uma oração, né? Agradecer pelo dia, vamos agradecer pela oportunidade de podermos estarmos juntos mais uma vez e poder desfrutar, né, da comunhão que Deus tem nos permitido e de estarmos juntos como igreja. Então isso é muito bom, vejo que é muito gratificante estarmos juntos. Pai Santo e Eterno Deus, te agradecemos por mais um dia, Pai, te agradecemos pelo café da manhã, te agradecemos por todos aqueles que puderam estar conosco, te agradecemos pela vida que tu tem nos dado, te agradecemos pela oportunidade de podermos estar desfrutando esse amor que tu tem permitido a nós, Pai. Te agradeço por todos aqueles que puderam estar aqui e por aqueles que não puderam, Deus, que tu possa estar tomando de conta de cada um deles, tratando conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Te peço nesta noite que o culto possa falar a cada um de nossos corações e que tu, Pai, possa estar também preparando nossos corações para entender sobre o teu amor, sobre essa programação da Páscoa. Te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Tem grande sorte boa, a nova se vos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou. Dos montes através, o brado ressoou, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor, nasceu o Rei da paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. E alegre a terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Amém. Vamos continuar cantando, então. Nesse momento que a gente vai cantar essa música, que a gente possa pensar um pouco do que foi o sofrimento de Cristo, ao saber que por um momento ele teria que sofrer a ira de Deus, que ele teria que se separar
da presença de Deus. Vamos cantar essa música então. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Amém. E através do que Jesus fez, hoje nós estamos aqui, hoje nós podemos viver. E ele foi obediente até o final. Até ele morrer na cruz, Jesus obedeceu a Deus. Vamos cantar lembrando desse plano que é maravilhoso, desse plano que é perfeito. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu.
traz salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a nossa história parecia ter chegado ao fim, a sua graça nos alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue nos libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que nos transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele nos salvou. Um plano pra salvar, pacto pra selar, em silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a nossa história parecia ter chegado ao fim, a sua graça nos alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue nos libertou. Nos libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que nos transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele nos salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que nos transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele nos salvou. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Amém. Oremos. Pai, nesse momento eu venho te pedir que capacite teu servo, que vai trazer a tua palavra, e que deixe nós com os corações abertos, que possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu sacrifício. Muito obrigado por estarmos reunidos, Pai, e vivermos essa comunhão. Só isso que eu posso dizer. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. melhor
Boa noite a todos. É bom estar com os irmãos, as irmãs aqui na igreja, né? Nós ainda gravando, porque eu sei que tem alguns irmãos que não podem estar aqui presente, mas ainda a gente continua transmitindo, né, para os irmãos que estão em casa, por algum motivo não pode estar aqui presente com a gente. Nós temos um dia especial, no sentido de que é um dia especial para a gente lembrar da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, em especial, né, hoje, né, o domingo de Páscoa, seria o domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido, um momento especial para a gente refletir as coisas de Deus, para que a gente tenha um melhor entendimento de tudo isso, né, que Deus fez, e também possamos comer, né, hoje, lembrando a Páscoa, né, nós vamos comer a ceia do Senhor, e então eu acho que é um momento para a gente de reflexão mesmo a respeito de nossas vidas, a respeito da obra de Jesus Cristo, e para que a gente tenha realmente a compreensão do que Deus tem preparado para as nossas vidas. Hoje nós vamos olhar um texto que trata a respeito da ressurreição, mas agora à noite a gente vai olhar a ressurreição de um amigo de Jesus, Lázaro. Então a gente vai dar uma olhada lá no livro de João, capítulo 11, nós vamos olhar do verso 17 até o 44. Então Jesus, ele tinha estado em Jerusalém alguns meses antes da Páscoa, né, no ano anterior, no período do inverno, ele esteve lá em Jerusalém por ocasião de uma das festas judaicas, e por diversos momentos as animosidades contra Jesus haviam aumentado, né, os fariseus já tinham intenção de matar Jesus, e eles tentaram em vários momentos não só prendê-lo como apedrejá-lo, mas eles não conseguiram, porque ainda não era o momento do nosso Senhor Jesus Cristo sofrer e padecer, né? Então o momento ainda não tinha chegado. E ele se afastou da região da Judéia e foi para a região do Rio Jordão, né, onde João Batista costumava batizar, né? Então ele estava distante, não muito distante, cerca de 30 ou 40 quilômetros, né? Mas devido à diferença, né, porque ele estaria numa região ao nível do mar, e ele teria que subir as montanhas para Jerusalém. Então seriam cerca de 2 dias de viagem, né, entre a área do Rio Jordão onde ele estava até Jerusalém, né, mesmo porque ele fazia todo esse percurso dele a pé. Então seriam cerca de 2 dias de viagem. Então ele saía do nível do mar até 1.000 metros mais ou menos, e tudo caminhando, numa região montanhosa, né, um trajeto difícil que ele fazia com frequência. E ele recebeu o recado de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, de que Lázaro estava muito doente, e foi só esse recado que ele recebeu. E a partir desse momento, né, Jesus ele ainda espera 2 dias onde ele estava até ele partir, né? Então esse é mais ou menos o nosso cenário, né? E havia uma certa preocupação dos discípulos de ele voltar para a Judéia, uma vez que os judeus já o queriam matar, e por isso havia o temor dos discípulos e ao mesmo tempo a paciência de Jesus, né? Então ele ainda esperou 2 dias, mais 2 dias de viagem, então ele chega lá 4 dias depois de ele ter recebido a notícia, tá certo? E a gente vai começar aqui no verso 17 do capítulo 11 a nossa leitura. Ele continua assim: chegando, pois, Jesus, que já havia 4 dias que estava na sepultura, a cidade para onde eles iam era Betânia, né? Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, que é cerca de 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão.
Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu, e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá, e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Oremos. Santo e amado Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos mostra toda a verdade em tua palavra. Te pedimos nesta noite que possamos examinar com as nossas mentes, os nossos corações, e possamos compreender a tua vontade em nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos amado através de Jesus, e através dele nós podemos reconhecer verdadeiramente o teu amor. Em nome de Cristo nós te pedimos, amém. Nós temos alguns personagens nessa história, e não é uma história qualquer, né? Ela é uma narrativa de um momento, né? No livro de João, são 7 milagres que ele conta, né? E este é o 7º milagre que João conta, né, a respeito de Jesus. E neste 7º milagre
é como que se fosse o ápice de todas as coisas, de tudo que ele tinha feito, né? Ele não é relatado nos outros evangelhos, mas tudo indica que foi apenas uma questão de alguns, João relatou e os outros não, nenhum motivo especial. Mas é um momento que nos chama a atenção, porque foi já próximo à Páscoa, alguns dias antes. Jesus está ali na presença de um amigo querido, não somente ele era alguém que o buscava e ele também era um amigo, ele e suas irmãs. Jesus chegando aonde ele estava depois de 4 dias, porque ele recebeu o recado quando ele, no dia que ele morreu, propriamente dito, porque se a gente pensar, ele ficou 2 dias, mais 2 dias de viagem, então são 4 dias, né? E ele já estava enterrado há 4 dias. Provavelmente quando Jesus recebeu o recado, né, ele já estava morto, né? E uma vez que ele estava morto, Jesus ainda esperou alguns dias e vem, né, até a cidade de Betânia, onde o seu amigo estava morto, né? Nessa primeira conversa, ele encontra primeiro com Marta, né? Então nós vamos começar olhando para Marta. Marta, ela parece uma pessoa que tem um entendimento de todas as coisas, é uma pessoa que conhece as Escrituras, é uma pessoa que muito provavelmente conhecia os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e era muito atenta às verdades que Deus ensinava. Ela era uma mulher inteligente e sempre pronta a responder, né? E também uma mulher muito ativa, né? Que se a gente lembra um pouco dela, era ela quem trabalhava enquanto a irmã estava aos pés de Jesus, né? Então ela era uma mulher muito ativa, né? Bastante cuidadosa com as pessoas, né? E com toda a compreensão dela, né? Ela, ao ver Jesus, né? Ela só faz um comentário: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Se não me engano, no verso 21, né? Verso 21. Então, ele não teria morrido se o Senhor estivesse aqui. Então, ela tem a certeza e a convicção de que se Jesus estivesse ali, né, naquele momento que ele estava doente, antes da morte, certamente ele estaria vivo. Então, ela tem essa certeza. E Jesus declara: seu irmão vai ressuscitar. Então ele declara com toda a certeza e trazendo certezas para Marta, reais e presentes, né, para o momento, né, da vida. E Marta fala: eu sei, no dia da ressurreição, né? Então o que a gente percebe é que enquanto Marta está olhando para o futuro, né, Jesus está olhando para o presente. Ele fala: ele vai ressuscitar. E ela fala: eu sei que ele vai, né, no futuro, né? E a posição de Jesus, né, nós podemos perceber, né, que no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está olhando para o presente. Ele nos é anunciado para agora, né? Ele não é uma coisa apenas para o futuro, ele é para agora. Ele também é para o futuro, mas ele também é para agora. Então nós percebemos, né, nessa breve conversa entre os dois, que a distinção entre Marta e Jesus é que Marta só olha lá na frente e Jesus está olhando agora no presente e também está olhando no futuro, porque esta esperança, a esperança da ressurreição, ela não é restrita, né? É o que Jesus está falando para Marta, ela não é restrita apenas para lá, no futuro, mas é agora, né? E Marta ainda não compreende o que Jesus fala, né? E aí ela fica na dúvida e Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Então ele afirma, né? E quando ele afirma isso, nós podemos perceber que ele está declarando que ele é a própria
fonte, né? É a fonte e o próprio agente da vida. Ele não é apenas um mensageiro entre Deus e as pessoas. Ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele é a fonte da vida e ele é o próprio agente da vida, no sentido de que ele é quem dá a vida. Ele é a fonte de vida e é ele quem dá a vida. Então, ele chama Marta a perceber e elevar a fé dela para um Deus que não é um Deus que vai fazer as coisas no futuro, é um Deus que faz as coisas agora, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer, né, com todo o poder e autoridade que Ele tem, segundo a vontade dEle, né, um Deus soberano que age. Ele tem toda a vida nele mesmo e Ele é quem dá a vida segundo a vontade dEle. Então, esse Deus, que é fonte de vida e agente de vida, né, Ele é a vida tanto presente, neste momento, quanto no futuro. Então, nós vemos o conflito de entendimentos, né, de Marta a respeito de toda a obra redentora e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e a vida que Ele nos dá através da sua ressurreição. Ela age para agora, ela age para o futuro, né? Então ele tem esses dois sentidos, né? E nós podemos perceber que ele não é apenas um canal, que ele ora a Deus e a pessoa sara, né? Ele é a própria bênção, né? No sentido de que ele é o prêmio, ele é o presente, né? Então nós olhamos para Jesus e podemos perceber que ele é a ressurreição e a vida. Então, ele é o agente que vai operar. Então, ele não é algo que concede coisas, que ele é apenas um intermediário. Ele não é isso. Ele é a bênção, ele é a vida, ele é a ressurreição. Então, tudo isso nos mostra o caráter divino de Jesus, né? Nós podemos perceber que Ele é o próprio Deus, né? Diante dessa declaração. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E esse é o questionamento que ele faz a Marta. Você crê nisso? Talvez a nossa fé seja como a de Marta. Nós entendemos, temos a compreensão das coisas, mas somos incapazes de perceber o alcance daquilo que Deus faz em nossas vidas. Ele é muito maior do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Na verdade, Ele é a fonte de tudo, Ele é a vida, né? E através de Jesus Cristo é que nós alcançamos vida, né? Ele é a ressurreição e a vida. Então esse é o nosso primeiro personagem dessa noite, que é Marta, né? O segundo personagem que eu quero destacar é Maria, né? E uma vez que Marta foi até Maria e disse: Jesus quer lhe ver, eu imagino que Maria já sabia que Jesus estava lá, né? Provavelmente ela já sabia, porque Marta foi, Maria ficou chorando. E quando Marta volta e fala: o mestre quer te ver, né? Aí ela se levanta e vai até Jesus e joga-se aos seus pés, né? Cadê aqui? Perdi o verso. Chegando ao verso 32. Lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma pergunta, né? Exatamente a mesma pergunta. As duas fazem a mesma pergunta. E ela chorou ali diante de Jesus e todas as pessoas diante dele, né? Então, nós vemos ela aos seus pés em adoração a Deus, triste no seu coração, em humildade, e também na expectativa, e também na incredulidade, na mesma incredulidade que Marta sem compreender todas as coisas, e Maria na mesma maneira, sem compreender todas as coisas e a plenitude da obra de Jesus Cristo, ela apenas se põe a chorar aos pés de Jesus. E
Na sequência, né, nós vemos os judeus ou a multidão que estava lá, né, porque haviam muitas pessoas, né, ele fala em multidão mais para frente, então haviam judeus e o povo geral ali, né, então todo mundo reunido. E todos ali se colocaram a chorar na frente de Jesus, né, ou pelo menos muitos deles, né. Eu não sei se eram profissionais ou verdadeiros, né, mas o fato é que estavam ali chorando e lamentando pela morte de Lázaro. E Jesus pergunta, né, onde ele foi colocado, e eles o chamaram para ver onde Lázaro estava, né, e Jesus chorou, né, e eu acho que aqui nos leva um pensamento a respeito da nossa posição como criaturas de Deus, né, porque vamos pensar, né, em Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, um amigo que era muito querido, né, a ponto de Jesus se entristecer pela morte desse seu amigo. Não que a gente não se entristeça pela morte de outros que a gente não conheça, mas era alguém próximo, e com certeza eu imagino que Jesus se entristece pelas pessoas, mas eu vejo muito significado quando nós pensamos no Evangelho, né? Quando nós pensamos no Evangelho e pensamos na nossa situação, né? No princípio de tudo, né? Adão, talvez Adão fosse amigo de Deus, né? A gente pode pensar ele num amigo de Deus, alguém que era próximo a Deus, alguém que se relacionava com Deus, né? E nós também podemos pensar na tristeza do próprio Deus diante do pecado do ser humano. Quando Adão, em desobediência, pecou contra Deus, né, e como sentença ele recebeu a morte, né, a sentença do seu pecado, porque na sua desobediência, né, vem a justiça de Deus e vem certamente o castigo por causa do pecado, né. E aqui nós vemos, né, um paralelo, né, e eu percebo um paralelo justamente entre a criação e a proximidade de Deus com o ser humano, né? E aqui nós, um amigo de Jesus e Jesus, né? E eu penso pela própria natureza de Jesus, né? Deus também se entristeceu pelo pecado do homem, né? E quando a gente pensa, Jesus chorou, né? Quanta tristeza o homem não causa em Deus, o seu Criador, por causa dos seus pecados. Então, quando a gente olha e pensa, Jesus chorou, nós pensamos nos nossos próprios pecados, né, e merecemos a morte porque nós ferimos alguém que nos ama por causa dos nossos pecados. Nós, por nossa natureza pecaminosa, entristecemos a Deus. Mas Deus, né, na sua infinita misericórdia, Ele sabe que merecemos a morte. A morte é o castigo, né? A recompensa dos nossos pecados é a morte. Não estou falando de Lázaro, mas eu falo nós como seres humanos, merecemos a morte. Mas Deus, o mesmo Deus que se entristeceu por causa dos nossos pecados, Ele também é um Deus misericordioso, né? E por causa da sua misericórdia é que Ele nos enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado ao mundo, para exatamente cumprir a justiça de Deus. E Ele viveu sendo um homem, sendo Deus justo, sem pecado. Ele viveu neste mundo e Ele se entregou e morreu em nosso lugar para cumprir a justiça de Deus. Então, nós vemos, né, o Evangelho aqui se desdobrando e você vendo um Deus que se entristece por causa dos nossos pecados, mas Ele mesmo sofre por nós, né? Na sua infinita misericórdia, Ele morre na cruz para que nós alcancemos salvação, para que nós possamos reviver. E essa história eu vejo muito, né, um paralelo grande com o Evangelho, né, todos os fatos e acontecimentos aqui.
E Jesus vai até onde Lázaro está, né? E ele, naturalmente, ele é incompreendido. E Jesus foi incompreendido nesse mundo. Ele amava Lázaro e ele chorou por causa de Lázaro. E as pessoas viram que ele chorou, mas ainda assim o ser humano, né, a multidão, os judeus, né, questionaram Jesus, né, lá no verso 37, fala, será que ele não podia abrir os olhos ao cego ou fazer também que ele não morresse? Se ele faz um cego ver, por que ele não deixa esse homem viver? Então, questionam, duvidam do poder de Deus, não compreendem, né, toda a autoridade de Deus, não compreendem que Ele é a fonte de vida e Ele é a vida. Eles não compreendem todas essas coisas e o ser humano é assim, distante de Deus, né? Mas o ser humano, né, aquele que crê, pode alcançar a salvação, né? Aquele que crê no Senhor Jesus. E tudo isso, a fé, nos é dada através de Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e através da morte dEle, né, no seu sangue, né, que é derramado na cruz, Ele nos purifica dos nossos pecados, de tal maneira que Ele se faz justiça em nosso lugar, morrendo na cruz, para que a dívida que nós tínhamos para com Deus, que era a morte, né, a morte a que nós estávamos condenados, né, Ele morre por nós, para que nós tenhamos vida de novo, né? Então a salvação vem através de Jesus Cristo, né? E é interessante você olhar o quadro, né? Quando Jesus chega, Lázaro já estava morto, né? Lázaro já estava morto, e quando Jesus veio nos buscar, nós também estávamos mortos, em ofensas, delitos e pecados, né? Então Ele intercede junto ao Pai, se entregando e morrendo em nosso lugar, para que nós tenhamos vida. Então nós temos um Deus, né, que se dá por nós, né? Ele se doa e doa a própria vida diante de nós. E disse, né, se a gente continuar a história aqui, Jesus manda que a pedra seja removida, né? E ainda a incredulidade do ser humano, né, fala, mas Jesus, né, já está fedendo, né, já cheira mal. Mas Jesus, né, insiste, se creres, verás a glória de Deus, né? Então a fé, né, quem nos instiga no coração é o próprio Jesus, e é Ele quem nos dá essa fé, é Ele quem nos dá essa fé para crer nele, né? E é Ele quem nos possibilita ver a glória de Deus, a promessa e a certeza de que veremos a glória de Deus, né? E Marta vai ter a oportunidade, né, nos versos seguintes, como a gente já leu, não somente de ver a glória de Deus naquele mesmo dia, no tempo presente, como também ela verá no futuro, né, no dia da ressurreição, quando nosso Senhor Jesus Cristo vai julgar vivos e mortos, né, todos, né, ela vai ver novamente, né, Lázaro revivendo, ela mesmo revivendo, né, ela verá novamente a glória de Deus. Então ela estava diante da glória de Deus, vendo Jesus e vendo Ele operando poderosamente, porque ele ora a Deus, agradecendo a Deus e sabendo que Deus o ouve, ele chama Lázaro para a vida novamente, porque, como eu disse, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a fonte de vida e é Ele quem dá vida. O defunto reviveu e saiu, e Jesus mandou que ele fosse ajudado, né, desatado das faixas que ele estava enrolado, né, para que ele vivesse a vida novamente, esta vida presente, né? Mas a vida que Jesus nos chama, ela é presente e futura, né? Nós não somos chamados para viver uma vida parcial agora e uma vida plena no futuro. Nós somos chamados para viver uma vida plena agora com Jesus Cristo. Nós somos chamados para a ressurreição da nossa antiga vida, né? Porque nós estamos mortos, né? A grande verdade, quando nós aprendemos e compreendemos o Evangelho, quando olhamos tudo que nós
aprendemos ao longo do tempo é que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos mortos. E Jesus nos chamou para a vida. Agora você não é um morto, você é vivo. No dia em que você aceitou Jesus Cristo, você deixou de ser um morto. Agora você é um vivo. Vivo por causa da misericórdia de Deus. Vivo porque Jesus Cristo salvou a sua vida. Por Ele ter entregue, né, através do corpo dele, né, para ser moído por causa das nossas transgressões, né, e o seu sangue derramado para que os nossos pecados fossem purificados, né, Ele nos chamou para a vida. Então agora vocês não são mortos que vivem, né? Não, ninguém é um zumbi, né? Vocês são novas criaturas, restaurados e regenerados em Cristo Jesus, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o nosso novo estado. A vida, o reino de Deus, ele chegou agora para nós, e nós podemos viver isto hoje, através de Jesus Cristo. Infelizmente, né, no mundo presente, nós vivemos como mortos, né? Infelizmente, o ser humano, né, por causa da sua natureza pecadora, ele sempre procura voltar aos seus erros e pecados do passado. Mas Jesus, ele tem nos chamado para uma nova vida, né? Nós somos aqueles que reconhecem o amor de Deus e muitas vezes, como esses judeus, dão ouvidos às mentiras que são ditas a respeito de Jesus. Nos afastamos de Deus, né? Nos entregamos aos nossos próprios pecados. Esse é o nosso estado. Então, há muitos crentes, né, que vivem como mortos, se é que a gente pode chamar isso de vida. Mas o que Deus nos mostra é que a ressurreição, nós somos chamados para a ressurreição nas nossas vidas começa no dia em que nós aceitamos Jesus Cristo. Esta é a nossa ressurreição. Jesus Cristo ressurgiu para uma nova vida ao lado de Deus, e Ele está ao lado do Pai, tá certo? Mas Ele nos chama para viver essa vida, esta ressurreição dEle, né? A Páscoa, ela nos faz lembrar que não é para viver a velha vida, é para viver a nova vida. A Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo nos chama a abandonar os delitos e pecados e viver para Deus, né? É lembrar quem é seu amigo, né? É querer estar ao lado do seu amigo, porque Jesus, assim como Ele amava Lázaro, Ele também te ama. Assim como Ele tinha um relacionamento de amizade com Lázaro, Ele chamou você para esse tipo de relacionamento, não um relacionamento superficial, né, onde você pratica os seus rituais dia a dia em sua casa. Hoje eu acordei, li minha Bíblia, fiz minha oração, né, estou em dias, né? Não é assim, não é uma vida superficial. Ele chama você para uma nova vida, é estar com Deus dia a dia. Eu sei que nós somos pecadores, mas essas lutas que você tem, todos nós temos, de deixar a velha vida e viver a nova vida em Jesus Cristo. Então nós somos chamados a essa ressurreição, a viver para Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo não é apenas um evento futuro, é um evento que acontece hoje em nossas vidas. É um evento que acontece no dia em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. E todos os dias, cada homem e cada mulher que se entrega para Jesus, né, é dia de ressurreição. É dia de uma alma, né, que estava morta a reviver. E eu vejo muito disso, né, quando a gente lê esse texto, você pensar que Deus, Ele te reviveu. Deus, Ele te deu vida. Assim como Ele reviveu, Ele também te reviveu, né? Porque Ele é a fonte de tudo. Ele é a vida e Ele te deu vida. Agora, quando nós olhamos, né, aquele que crê em mim nunca irá morrer, porque todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer.
né? E quando ele pergunta, você crê nisso? Né? É porque justamente ele sabe da nossa incredulidade. Talvez por isso ele tanto se perturbou, né, quando os judeus e Maria se aproximaram. Por isso talvez ele se perturbou tanto quanto ele se aproximou, né, da sepultura onde estava Lázaro. Ele se perturbou no coração, né, ele moveu-se, né, no espírito, né, esse sentimento de Jesus é talvez porque ele olha a incredulidade do ser humano, né? Pode ser os pecados, eu não sei o motivo por que ele se perturbou, mas eu imagino que é justamente pela nossa incredulidade, porque nós não cremos, né? Seja Marta, com todo o entendimento de todas as coisas de Deus, seja Maria, na sua adoração sincera, né, e tristeza, né, ou sejam aqueles que duvidavam, né, da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa, todos, né, vivemos, né, e somos incrédulos por natureza, mas nós somos chamados a crer que Deus te reviveu. Não é simplesmente você aceitou Jesus, Jesus te reviveu. Você já ressuscitou em Jesus Cristo, no dia em que Jesus Cristo te chamou. Você já ressuscitou. Você já ressuscitou para a nova vida. Você tem ouvido e entendido as coisas de Deus porque você é uma nova criatura. Você não é a velha criatura que você era no passado, indiferente ao pecado e cada vez mais destrutiva. Você é uma nova criatura, né? Se eu fosse a mesma criatura de antes, jamais daria ouvido a essas coisas. Mas Deus operou grandemente na minha vida e transformou o meu ser de tal maneira que eu posso compreender um pouco, né? Não compreendo muito por causa da minha incredulidade, mas a minha incredulidade faz parte da minha luta, né? E nós todos lutamos contra a nossa própria incredulidade, mas não devemos ser assim. Devemos crer que se nós vivemos e cremos em Jesus, nunca iremos morrer. Devemos crer nisso. E assim, da mesma forma, aquele que crê nele, mesmo que esteja morto, viverá. Então, Jesus, ele coloca e estabelece verdades profundas que nós devemos entender a respeito da ressurreição dele. A ressurreição dele não é um evento para o futuro, é algo que se realizou de uma vez para sempre, agora e sempre. Não é só lá na frente, só lá no futuro, é agora. Deus opera na sua vida a partir de agora, não é só para o futuro. Então nós devemos realmente crer nesse Deus, né? A Páscoa, a ceia do Senhor, eles nos trazem memoriais importantes para a gente lembrar, né, que Jesus Cristo, ele entregou o corpo dele, né? O pão representa o corpo de Jesus, que foi moído por causa das nossas iniquidades, foi moído por causa dos nossos pecados, por causa da nossa desobediência para com Deus. Então o corpo de Cristo foi entregue por nós, porque nós deveríamos sofrer no lugar dele, e não ele no nosso lugar. Nós éramos merecedores, segundo a justiça de Deus. Mas Deus teve misericórdia de nós e permitiu que Jesus Cristo morresse em nosso lugar. E ao mesmo tempo, o sangue derramado de Jesus Cristo, que é representado pelo vinho, ele também vem para purificar os nossos pecados, né? Porque ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Então o sangue de Jesus foi derramado para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus e verdadeiramente ver toda a glória de Deus em toda a sua plenitude. Não vivamos mais, né, como se isso não fosse verdade. Não vivamos mais como se as coisas que Deus tem prometido, né, as novas criaturas, o varão perfeito, fossem tudo coisas do futuro. Não, são coisas que Deus preparou para agora em nossas vidas. E tudo isso foi preparado em Jesus Cristo, para a operação e a transformação dos nossos seres.
Em Jesus Cristo, Ele opera agora, não como se fosse algo distante. Ele trabalha agora, trabalha o futuro, mas passo a passo, dia a dia, cada vez mais as nossas vidas transformadas por Jesus. Nós somos chamados para essa transformação diária, agora e no futuro. No futuro estaremos na presença de Deus, vendo Ele face a face. Hoje vivemos na presença dEle ainda, um Jesus Cristo vivo, um Jesus Cristo presente, um Jesus Cristo real, que nos conhece e estabelece conosco uma relação verdadeira, de amor, de amizade, assim como Ele tinha esse amor e amizade com o seu amigo Lázaro. Jesus, Ele não faz as coisas na hora que nós queremos. Ele não atendeu aquele pedido imediato, estou doente, vem me ajudar, mas Ele atendeu aquilo que era segundo o plano de Deus, aquilo que era mais frutífero. Ele esperou 4 dias, tá certo? Mas por quê? Porque Jesus, Ele sempre vai fazer a vontade de Deus. Ele não vai fazer o que a gente acha que é melhor para nós. Ele não atendeu, não ouviu o clamor de Marta e de Maria, venha, venha para que ele não morra. Ele atendeu a vontade de Deus. E Ele esperou o momento oportuno para estar, não somente Maria, não somente Marta, mas todas as pessoas que Deus tinha preparado para que dobrassem os seus joelhos diante de Deus. E nós vemos nos versos seguintes, que, principalmente no 45, que muito dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Porque a obra de Deus, ela sempre procura frutos. Então nós, às vezes, queremos as coisas no nosso tempo, mas Deus prepara para o tempo certo, para o tempo oportuno, para que o fruto seja abundante. E eu tenho certeza que Deus não era falta de amor, Ele apenas esperou o momento certo e o momento oportuno para que o fruto fosse abundante. Então, em nossas vidas, às vezes a gente quer justamente o contrário, a gente já quer ser perfeito ou quer que Deus resolva os nossos problemas, quer que Ele mude o nosso coração completamente, amanhã eu já amanheça um santo que não peca mais, mas Deus prepara todas as coisas para que o fruto seja abundante no momento certo. Então, é dia a dia, é joelhos dobrados diante do Pai, é crendo nas promessas de que Deus opera hoje, Deus opera agora no seu coração, Deus opera todos os dias diante de Deus, para que possamos produzir frutos dignos, fruto digno de arrependimento diante do nosso Deus. Então, eu creio nisso, e eu creio que mesmo na minha fraqueza de fé e na minha falta de capacidade de talvez ensinar melhor, ainda assim eu creio que Deus opera na vida de cada um de uma maneira extraordinária. Então, que Deus, nessa noite, e nesse dia em que nós lembramos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus possa estar operando no seu coração, para que você verdadeiramente viva a vida que Deus te deu através de Jesus Cristo. E não a que você pensa que é verdadeira, que é satisfazer os seus desejos e as suas vontades, mas viva a verdadeira vida, viva para o Senhor Jesus, viva para aquele que te ama e não para aquele que quer te destruir, porque o mundo, ele quer a nossa destruição, ele quer nos afastar do Criador, ele quer nos colocar dúvidas em nossos corações a respeito daquele que faz todas as coisas e opera todas as coisas em todos, Então, não creia nesses que te afastam de Deus, mas confie no Deus que opera hoje em suas vidas, o Deus presente e Deus futuro. Ele é hoje e para todo sempre, agora e para sempre, operando em nossas vidas, transformando os nossos corações. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus
vamos pensar a respeito das nossas próprias vidas, se nós realmente temos vivido para Deus ou temos vivido para nós mesmos. Nós temos vivido para satisfazer as nossas vontades ou temos vivido para o nosso Criador que nos deu vida, né? Então, vamos viver, né? E esse é o desafio da igreja, viver a vida ressurreta que Deus já te deu. Porque verdadeiramente a salvação de Deus é completa em nossas vidas. Ele já nos deu todas as coisas, né, concernentes ao reino de Deus. Ele já nos deu tudo. Agora precisamos viver este tudo que Deus nos deu hoje. E nós vamos juntos comer o pão e beber, né, do suco da uva, né? Suco da uva, né? Eu não sei se é suco da uva ou vinho, né? É também os dois, né? Eu não sei o que é, tá certo? Pode ser que seja gostoso, pode ser que não seja, né? É que para mim tem a distinção, né? O álcool eu não sou muito chegado, mas não importa, eu tomo dos dois, mesmo que o sabor não seja agradável. Mas eu tenho certeza que Deus verteu o seu sangue, né? E foi com muita dor para a nossa purificação. Eu tenho certeza disso. Então, lembrem-se, tá certo? Quando a gente for comer, quando a gente for beber, que tudo isso foi uma vida que foi dada por amor de você. Foi uma vida que se entregou por amor de você, para que você tenha essa verdadeira vida. Então, lembre-se disso. Vamos comer juntos esse pão, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou pedir para o diáconos, ou quem está aqui presente, o Mário, e pode ser o Jonas, né? O pastor Jonas. Eu ainda tenho que me acostumar, né? Muito obrigado, Jonas. Vamos lá. Então vamos lá, eu vou ler o texto de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26, certo? Só para a gente lembrar, provavelmente a cerimônia foi mais ou menos como o Jonatas ensinou ontem à noite, né, a respeito como é a cerimônia judaica, né, que tem um pãozinho, né, que fica lá no meio, né, ele foi tirado e partido, tá certo? E depois que ele partiu esse pão, né, ele escondeu uma parte, ele pegou o último pedaço de pão lá, né, da sacola. Aí ele pega o último pedaço de pão e esse pedaço de pão é repartido entre todos, né? Então ele fala assim, cadê aqui? No verso 26, e Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele dá um novo significado para os elementos da Páscoa. Então vamos orar ao nosso Deus nesse momento, né? Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor, através do seu Filho Jesus Cristo, nos deu vida. E entregou, por misericórdia a nós, o seu Filho Jesus, para que fosse morto em nosso lugar, cumprindo a sua justiça, Senhor. Então, nós, nesse momento, queremos engrandecer o nome de Jesus, agradecer porque Ele deu a sua vida por nós, porque Ele se fez Senhor de nossas vidas. E nós agradecemos porque Ele tem cuidado de nós, mesmo que nós sejamos pecadores e não sejamos merecedores de nada. Então, nós te agradecemos por todo o amor e sacrifício que Ele tem tido por nós
e nós te agradecemos, Senhor, por causa da sua misericórdia, porque nós não merecemos tudo isso, Senhor. Nós te pedimos nesse momento que nós, como igreja, possamos reconhecer os nossos pecados, possamos reconhecer a nossa fraqueza diante de Ti, a nossa incapacidade de sermos justos, e que ao comer esse pão possamos lembrar que nós podemos viver neste mundo e nos alegrar nesse mundo única e exclusivamente através de Jesus Cristo. E é em nome dele que nós te pedimos. Amém, Senhor.